Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Que nos abençoe, Jesus, o amigo incondicional de todas as horas. Nós não íamos usar esse tema. Na verdade, nós havíamos preparado no PowerPoint, que está conosco aí lá no carro, nós tínhamos propagado para falar sobre se realmente o Espiritismo é o Consolador prometido e por quê. Mostrando então uma bonita história de como houve uma deturpação do cristianismo, como surgiu então, depois, uma doutrina bem diferente daquela do Cristo, a tal ponto que recentemente, Divaldo, em Portugal, fez uma palestra, e nessa palestra assustei, tem o vídeo, em que ele diz assim: o Espiritismo perdoa aqueles que pegaram o cristianismo, esconderam o principal e fizeram dele o que quiseram. Então, realmente, é impressionante. Mas, durante alguns dias, vem insistindo comigo, não, fale sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É o que o povo mais precisa. Para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, tem que começar com o seu criador, o senhor Allan Kardec. O senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele nasceu em Lyon, na França, obviamente, no dia 3 de outubro de 1804. Estudou, tornou-se professor, foi estudar com Pestalozzi, lá na Suíça, em Verdun, onde ele, então, com o tempo, tornou-se tão bom aluno que, mais tarde, quando o próprio Pestalozzi adoecia ou se afastava por qualquer motivo, ele era chamado para substituí-lo. Caminhou durante a vida, como ele mesmo diz no item 16 de O Livro dos Espíritos, na introdução do livro, ele então afirma que estudara por 30 anos o magnetismo. Era um homem muito bem preparado, sofrera muitas influências, claro, do positivismo, do ecletismo, do evolucionismo, do cartesianismo, aquelas doutrinas todas que existiam naquela época em que a humanidade tinha cérebros na arte e na cultura, preparando o desenvolvimento que viria no século XX e no século XXI. Mas, exatamente por isso mesmo, ele dedicou-se a vida dele a estudar e tinha 27 anos quando ele escolheu a sua esposa, casou-se com ela, conheceu a dona, que seria a alma da sua vida, que, portanto, enquanto Kardec faria por 13 anos o lançamento da doutrina espírita, por assim dizer, ela continuaria também por 13 anos a obra de Kardec após o seu falecimento. O fato, porém, falando resumidamente sobre o senhor Allan Kardec, que não é nosso objetivo, em 1854, portanto, Kardec já tinha 50 anos de idade, quando ele ouve falar pela primeira vez das mesas girantes. O senhor Canuto Abreu, quando conta a história que tem o título, O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, ele pesquisou, tem muita coisa na França que só ele tem, nem a Federação tem. Bem, o fato é que ele, pesquisando tudo, ele soube que não foi a primeira vez, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, que um livro foi lançado para explicar as mesinhas que se movimentavam. Porque, na realidade, quando estava preparada a gleba, a espiritualidade movimentou-se para trazer algo novo à Terra. Nós sabemos, quando vamos lá atrás, Jesus diz assim, nós vamos encontrar lá isso em João, no capítulo 3, muito especialmente. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora. Quando eu me for, eu o pedirei ao Pai. Ele vos enviará outro Consolador, que ficará convosco para todo sempre. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, e vos ensinará todas as coisas. Por que isso?
Porque Jesus falava habitualmente por parábolas. Mas por que o Divino Mestre vinha trazer a verdade e falava por parábolas? Falava por parábolas de tal forma que ficasse apenas a mensagem de amor que ele trazia, mais nada, porque a maioria do povo era inculto. Nós vemos isso quando, por exemplo, Jesus acaba de citar a parábola do semeador. Vamos lembrar um pouquinho para aquele que não lembra dela. O semeador saiu a semear. E a primeira parte caiu sobre as pedras, as aves vieram e comeram. Uma segunda parte das sementes caiu sobre a terra não tratada, o sol veio e as queimou. Uma outra terceira parte caiu sobre pedras, até que brotou, mas as pedras sufocaram e elas morreram. Uma quarta parte, porém, deu frutos a 30, 60 e 100 por um. E diz o mestre, enigmaticamente, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não explicou nada. Aí os discípulos disseram, mestre, por que eles falam por parábolas? Isso está em João. Aliás, perdão, está em Mateus. Então, Jesus diz para ele, porque a vós é dado entender os mistérios de Deus, mas a eles não lhes é dado. Por isso lhes falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo nem ouçam nem compreendam. Isso ficaria enigmático se Marcos, ao tocar no mesmo assunto, contando uma outra palavra, não tivesse um versículo que solucionasse tudo. Marcos capítulo 4, versículo 13, que ele diz assim, mas aos discípulos em particular tudo contava. Então havia duas mensagens de Jesus, uma para a gleba, para o povo em geral, que era incapaz, pela falta de cultura. Nós vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, e vamos ver lá que Pedro e João eram homens indoutos e sem letras, portanto analfabetos. Certamente escreveram cartas, epístolas, mas o fato é que era analfabeto. Escrever não quer dizer que ele não possa ter ditado, ditou, mas escrever ele mesmo não era possível, a menos que os evangelhos, no caso os Atos dos Apóstolos, estivessem mentindo, que não é o caso. E naquela época, poucas eram as pessoas que sabiam ler e escrever, então era natural. Então Jesus, para essas pessoas, ele deixava uma lembrança moral daquilo que era certo e o que não era certo, só. Mas para os discípulos em particular, ele contava tudo. Na verdade, os discípulos também não entendiam, e Jesus sabia disso. Por isso ele diz, vós não podeis suportar agora. Quando ele se retira, pouco antes de começar o seu suplício, e ele então retira-se para o deserto, ele leva Pedro, João e Tiago com ele. E então ali aparecem dois espíritos conversando com ele, Elias e Moisés. E os discípulos inocentemente dizem para ele, os apóstolos, não discípulos, os apóstolos dizem para ele, mestre, quer que façamos uma tenda para ti, outra para Elias e outra para Moisés? E Jesus responde, não, apenas que fiquem orando. Eles não percebiam que se tratava de uma materialização. Isso vai ter repercussões mais tarde, quando vão divinizar Jesus, exatamente porque não entendiam os fenômenos que aconteciam. Mas Jesus já estava prevenindo isso ao dizer, que quando ele fosse enviar o Consolador, ele enviaria o Consolador, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Então, ciente disso, o senhor Allan Kardec recebera sólida energia, casado, nunca teve filho. Ele, porém, quando tinha, em 1854, portanto com 50 anos, ele ouviu falar das famosas mesas girantes. Fenômeno que começara no Brasil, também teve pesquisadores, mas levaram a coisa também não a sério. Muitos fenômenos de efeitos físicos, principalmente nos Estados Unidos e na França. Os Estados Unidos surgindo como potência, a França como maior potência da época. E aquilo chamava a atenção de tal forma, por exemplo, que a data de 31 de março de 1848 passou a ser conhecido nos Estados Unidos com a data de nascimento do chamado moderno espiritualismo, porque ali teria ficado o registro da primeira comunicação entre encarnados e desencarnados oficialmente reconhecida, pelo menos para aqueles que acreditam na existência, sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos. Então, o senhor Allan Kardec, 50 anos, ouve falar, através de um amigo seu, também magnetizador,
que então as mesinhas estavam dando respostas inteligentes. E o senhor Allan Kardec ficou surpreso daquilo, mas não, deve haver um fenômeno físico que explica. Mas quando disseram a ele que as perguntas eram feitas e as respostas eram sumamente inteligentes, ele disse, bom, aí só eu assistindo. Passa-se mais um ano, 1855, então ele tem a oportunidade de assistir às primeiras reuniões do fenômeno que assombrava naquela época a França e os Estados Unidos. Voltando a falar do senhor Canuto Abreu, ele diz que quando foi lançado o livro que nós conhecemos como o Evangelho segundo o Espiritismo, e quando esse livro foi levado para publicar, que nós vamos falar mais à frente, ele cita que já haviam tentativas, 3 outros livros já foram publicados tentando explicar aquilo. Um dizendo, como sempre, que eram coisas do demônio, outros tentando dizer que era fraude, aquela história de sempre que os espíritas já conhecem bem. Mas, aí, em casa da senhora Plené Maison, ele teve, então, a oportunidade de assistir à primeira manifestação. Ele ficou muito surpreso. Eram meninas, mocinhas, que, tocando na tupia, uma mesinha pequena, feita bem leve, onde ele apenas tocava os dedos e, por efeito físico, as mesinhas tinham um lápis preso numa das pontas, riscava e escrevia. Mais tarde foi substituído por um lápis. O senhor Allan Kardec, curiosamente, começa a participar e a registrar aquelas ocorrências. Vai registrando como curiosidade e buscando uma explicação para aquilo. Então, o tempo passa e ele começa, então, a receber sugestões. Anota tudo que você vai publicar. Encontramos isso em um livro, no livro Memórias do senhor Allan Kardec. Bom, então, ele anota, mas a primeira e a segunda vez ele diz que ele não tem nenhum interesse e não pretende publicar. As vozes insistem que ele o faça, até que ele resolve anotar. Ele achava surpreendente que meninas pudessem fazer aquilo. Aí, pelo sim, pelo não, ele prepara uma belíssima introdução e lança, então, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Essa é uma data que marca a divisão do mundo entre antes e depois. Lembremos-nos, o cristianismo demorou 2.000 anos para tocar parte da população. O espiritismo tem pouco mais de 150 anos, não poderia ter tantos adeptos se não fosse por veracidade, porque propaganda e recursos ele não tem. Bem, o senhor Allan Kardec preparou o livro para publicar, o Livro dos Espíritos, que ele, aliás, ia chamar de Religião dos Espíritos, explica Emmanuel. Aí os espíritos disseram para a Religião dos Espíritos, não, porque não é verdade. Publica com outro nome. Ele publicou, então, o Livro dos Espíritos, então com apenas 501 questões, 18 de abril de 1857. Mas ao levar para publicar, o senhor Denty, o pai havia falecido, que representava a livraria Denty, ele recebeu para publicar, olhou, não vou publicar isso não, já 3 pessoas tentaram publicar, já publicaram, já fiz aqui, não deu em nada, isso não foi para frente. Mas a senhora, mãe dele, pediu a ele, relata o seu Canuto Abreu, não, vê se você leva isso a sério, porque eu li a introdução, esse homem é muito sério, ele não está brincando não, ele leva isso muito a sério. Como naquela época os filhos tinham o hábito de obedecer aos pais e às mães, então ele resolveu e vou publicar. E publicou sem muita fé na coisa, mas também leu a introdução e ficou muito impressionado. A partir daí, no lançamento do livro, foi um estrondoso sucesso, tanto assim que o senhor Allan Kardec, no final do ano, naquele mesmo ano, no dia 1º de janeiro de 1858, ele começa a publicar a Revista Espírita. Seguem-se outros livros, que o nosso objetivo não falar não é sobre o senhor Allan Kardec, mas o fato é que em 18 de março de 1860 ele publica, então, a 2ª edição de O Livro dos Espíritos, e que também o senhor Canuto Abreu diz que foi no dia 18, a federação diz que foi em março, não sabe se foi 18, porque 18 caía num domingo. Essa é uma curiosidade, mas a gente vê que foi realmente no dia 18 de abril de 1860 que ele lança a definitiva edição que nós conhecemos. Essa é a história, mas seguem-se outros livros, e como a ideia é falar sobre o Evangelho, vamos lá. Aí, no dia 29 de abril de 1864,
surge então Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse era o título. Que na época, então, depois na segunda edição, passou para o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, esse livro é extraordinário. As pessoas talvez não percebem, o livro Nosso Lar é muito lido, mas extraoficialmente se diz que o livro mais vendido, as feiras do livro atestam isso e tal, e o que mais mexeu com a população brasileira em especial, em outros países também, é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque realmente é ele que veio a lançar luz sobre todo o cristianismo. Então nós vamos citar alguns pontos de O Evangelho segundo o Espiritismo para mostrar a grandiosidade desse livro que está no Sesc Centenário, 150 anos, faz agora no dia 29, ou seja, daqui a 9 dias. Nós temos mais é que comemorar essa data, porque esse livro, ele realmente é um divisor de águas na história da humanidade. Para começar, Kardec diz que o Evangelho segundo o Espiritismo se dedica a explicar as máximas do Cristo, que estão em concordância perfeita com o que o Espiritismo ensina, e, portanto, o Espiritismo não veio criar uma nova religião, mas, pelo contrário, ressuscitar, se podemos usar esse termo, o cristianismo que estava deturpado através de rituais, dogmas, sacramentos e tudo mais, enquanto que o Espiritismo, respeitando tudo que se pratica nas outras religiões, abomina essa história de dogmas, rituais e sacramentos. Então, na verdade, logo antes do primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, à medida que formos falando, se os senhores acompanharem, é como se estivesse passando um filme sobre o que se passa nesse livro, e a ideia é exatamente essa. Então, antes de começar o primeiro capítulo, ele faz a introdução. Então, no item 1, tem diversos títulos, a introdução, no item 1, ele começa dizendo assim: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas para a igreja por da formação dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de muitas discussões e modificações. A parte moral, esta nunca foi mexida e permaneceu inteiramente inalterada. E diz, textualmente, essa é a parte que será objeto exclusivo dessa obra. Engraçado que isso é no primeiro item da introdução. Esse mesmo item, ele termina com essa palavra. E o objeto desse livro é para que os espíritas coloquem em prática, e ele coloca em itálico isso, em prática os ensinamentos de Jesus. Foi pela primeira vez na história do mundo que se pensou em apenas praticar os ensinamentos de Jesus, porque todo mundo até agora tinha um negócio: vamos a essa ou aquela religião, essa ou aquela igreja, fazemos aquele ritual o dia até lá, vamos para casa. Não temos compromisso com a nossa transformação. Não é assim com a doutrina espírita, e nós vamos ver que beleza é o Evangelho. Bem, mas para poder dizer isso, ele continua dizendo que as instruções que promanam dos espíritos só têm uma finalidade. Todas elas, em todos os capítulos, vai aparecer lá, instruções dos espíritos. É como colocar em prática exatamente o ensino do Divino Mestre. Bem, falei do item 1. No item 2 ele diz assim: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que se façam espontaneamente através de um grande número de médiuns em todo o mundo. Então o Espiritismo agora não tem uma pessoa que é o fundador e que não vai ter uma modificação. Pelo contrário, ele diz: se uma revelação nova se apresentar e ficar provado, o Espiritismo aceitará. Ele não está contra a ciência. Mas, passeando por esse evangelho que começa com atitudes tão boas, passando para o capítulo 2, porque aos poucos o senhor Kardec vai avançando, ele dá uma definição do que é o Espiritismo de uma forma grandiosa, naturalmente orientado pelos Espíritos. Ele diz: o Espiritismo é a ciência. Olha, reparem que ele fala que é a ciência. O Espiritismo é a ciência que estuda a origem, o destino e a natureza dos espíritos e sua relação com o mundo material,
Por que diz isso? Porque já tinha recebido isso, que não era a religião dos espíritos, mas tinha uma ciência nova que nascia depois da metapsíquica, de Charles Roberto Richer, veio para explicar os mesmos fenômenos, também explicado por Joseph Bank-Heine depois, o fundador da parapsicologia. Então nós vemos que todos eles, coerentemente com Kardec, estudando o mesmo tipo de problema. Então, aí nós vemos no capítulo 2, na definição do que é o Espiritismo, dizendo, os Espíritos publicam, não viemos destruir a lei, mas aplicá-la. Então nós vamos vendo que surgia uma doutrina completamente diferente de todas que antes existiam na história da humanidade. Não se pedia ritual, não se pedia nada em troca, não se pedia dinheiro, nem movimentos, nem cargos, nem aparições, mas queria que nascesse um homem novo. Aquela ciência que nascia, ela tinha sim uma ciência que tinha um aspecto científico, nasceu da observação de fatos, tinha um aspecto filosófico que explicava porque um nasce rico e cheio de saúde, o outro nasce pobre e aleijado, e explicava porque um morre momentos após o nascer, enquanto que outros têm uma vida longa, aparentemente saudável, e por assim adiante. E tem o aspecto religioso. Que beleza o aspecto religioso. Está lá na pergunta 982 do Livro dos Espíritos. Precisa ser espírita para se salvar e teremos melhor sorte na vida futura? Pergunta o senhor Allan Kardec. Os espíritos dizem, não senhor, isso não seria justo. Tem muita gente que não teve oportunidade de se esclarecer. O que importa é ser um homem de bem. Era o objetivo de o Evangelho segundo o Espiritismo. O senhor Allan Kardec, passeando, ele passa para o capítulo 3, quando ele vai explicar a vida futura. Que beleza, é a primeira vez que nós vamos ouvir na história da humanidade de falar sobre diferentes estados da alma após a morte, vivendo na erraticidade. Da mesma forma, vai explicar por que Jesus diz, há muitas casas, na casa de meu pai há muitas moradas, começando a abrir um novo mundo. É a primeira religião que vem dizer à humanidade coisas que nós precisávamos saber, que há outros mundos, há outras moradas. Não vamos falar disso, mas que orgulho e satisfação nos leva a saber que somos espíritos. A primeira e única religião, o primeiro código do mundo a ter duas leis, a lei de conservação e a lei de destruição. Ah, se existisse a palavra ecologia, o senhor Allan Kardec teria citado todos os dias hoje, mas está lá, sob forma de duas leis, basta alguém ler. Bem, e no capítulo 4, então, o senhor Allan Kardec já vai ensinar sobre a reencarnação. Ele vai falar que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está lá no capítulo 3 de João. Vai explicar também que a reencarnação, ao contrário do que muita gente pensa, fortalece os laços de família, enquanto que a unicidade da existência rompe. Porque se a gente tem uma existência só, um vai para o céu, outro vai para o inferno, nunca mais a gente vai se encontrar. Mas com a reencarnação, eu tenho certeza de que vou encontrar com a minha mãe. Eu tenho certeza que vou encontrar com meu pai. E tenho certeza que vou esperar meus filhos e meus netos no mundo espiritual e vou estar com eles. Quanta paz isso me dá. É algo bem diferente. No capítulo 5, Kardec faz uma coisa que ninguém ousara fazer. Vai analisar as bem-aventuranças que estão lá no capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os aflitos. Que história é essa? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os simples. Bem-aventurados os pobres de espírito. Gente, se a gente não explicasse isso é uma loucura. Não, do ponto de vista da doutrina espírita, essas pessoas simples e humildes já não têm o que resgatar, já estão cumprindo o seu resgate, estarão muito bem, enquanto que os orgulhosos, os vaidosos, os presunçosos, ainda estão na semeadura. No capítulo 6, ele fala então de algo muito importante, uma lei para nós. Espíritas, é o Espírito da Verdade que diz, espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento, espíritas instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram todas as verdades. E aí recomendo então que a gente aceite, mas para praticar os ensinamentos espíritas.
Aí, seguindo um pouco mais, alguns capítulos, nós vamos encontrar no capítulo 10, algo tão importante para a nossa vida. Afinal de contas, Mateus no capítulo 5 já tinha dito isso, mas alguém tinha que, ele vos fará lembrar. Então ele vem discorrer sobre os misericordiosos, ele vai falar então sobre a necessidade do perdão, sobre a paz, sobre a reconciliação dos adversários. Como é que Lucas havia dito mesmo? Repetindo as palavras de Jesus, está assim, né? Antes de deixar a tua oferta do altar, vai ver o que o teu irmão tem contra ti, acerta as contas enquanto tem com ele no caminho, porque senão depois vai ser muito pior, porque virá o oficial, te prende, levará ao juiz, e o juiz te decretará na prisão. Em verdade vos digo, não sairás dali sem pagar o último ceitil. Mas isso significa apenas que nós vamos reencarnar com o nosso inimigo. Mas é muito importante, uma coisa incrível, que a gente peça perdão, porque senão ele vai ser, quem sabe, o nosso pai ou o nosso filho. Eis aí as divergências de família que a gente encontra todos os dias. É resgate do passado. Aí a pessoa, eu não acredito nisso. Eu digo, graças a Deus, meu irmão. Se você soubesse que a esposa que está contigo te deu tanto problema, era uma feroz inimiga do passado, você não ia casar com ela. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, serve para os maridos também, por favor, hein? Então, o que acontece? Você não ia casar com ela, mas como você olha aquela coisa linda, e você se apaixona. Também você olha aquele bebê lindo que nasceu, que eu fiz, você não sabe da história da reencarnação. Vem os espíritos, depois no livro dos espíritos, assim, não sabeis o que é a inocência das crianças oculta. Que beleza, está tudo lá no capítulo 10. No capítulo 14, ele vai dizer uma coisa absolutamente necessária, indispensável hoje: honrar pai e mãe, a piedade filial. Vai explicar a diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual, né? A ingratidão dos filhos, que não existe hoje em dia, né? Mas a ingratidão dos filhos e os laços de família. Gente, em seguida, ele passa para o capítulo 15, é um capítulo muito importante. Fora da caridade não há salvação. Então a gente aí vai aprender que não basta a gente amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, porque Jesus disse, respondendo a Pedro, né, que havia lhe perguntado qual era o maior de todos os mandamentos, e Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, toda a tua alma. Esse é o maior e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás ao próximo como a si mesmo. Mas quando Jesus está se dirigindo para os discípulos, ele aperta esse procedimento e diz assim: um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí já não é amar ao próximo como a gente sabe amar. Agora é como Jesus amou, apertou ainda mais a nossa responsabilidade. No capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos, é uma beleza isso aí, porque ele diz que para ser perfeitos nós temos que ser um homem de bem. Para quem não tem paixão pela doutrina espírita, como curiosidade, é neste capítulo 17 que o senhor Allan Kardec vai lá, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, pega a 12ª lei, na pergunta 918, e ele então relaciona o que é um homem de bem. Começa dizendo que é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, mas ele vai colar palavra por palavra e transferir isso para o Evangelho. É o único texto que o senhor Allan Kardec copia de um livro para outro, dada a imensa importância que tem a gente saber e conhecer esse fato. Bom, no capítulo 18 ele joga uma imensa responsabilidade para nós. Ele diz assim: aos espíritas, pois, muito será pedido, porque também muito receberam, mas também aos que houverem dado, muito será aproveitado, ou os que muito aproveitado, muito será dado. Julgando uma imensa responsabilidade em cima dos espíritas, para dizer que nós sabemos o que passa do outro lado, mas não é de graça. É porque a nossa dívida é grande. E quando a gente tem um crédito muito grande, é porque a nossa dívida é pesada.
Cada um de nós é que tem que analisar. Em seguida, ele vai para o capítulo 19, onde ele vai dizer aquela frase linda, que eu gosto sempre quando alguém me questiona, de dizer assim: vamos analisar os seus argumentos e os meus, mas peço que seja de acordo com o que Kardec disse, senão não posso entrar nessa conversa. Qual é? A fé só pode ser grande quando pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Se você me vem com algo irracional ou alguma coisa para eu crer que você não pode provar, se você vai me dizer que todos os animais do mundo entraram dentro de uma arca, ficaram lá, e eu que tenho que provar que aquilo foi verdade, não conta comigo. Agora, se você vem falar com algo que satisfaz a razão, eu vou te ouvir. E geralmente as pessoas não querem mais conversa nessa altura, porque o Espiritismo tem essa coisa, ele é profundamente racional. Aí eu olho penalizado para os nossos narradores esportivos, foi um gol espírita. Eu digo, por que gol espírita? Porque não era possível de acontecer. Quem disse que o Espiritismo não é possível? É a única religião na face da Terra, é a única que não cobra nada de ninguém, é a única na face da Terra, não tem outra a nos dizer sistematicamente que temos que encarar a razão face a face. É melhor rejeitar 99 comunicações que não se tem certeza, aceitar uma falsa. Quer maior dose de razão do que isso? Bem, por isso Chico dizia uma frase muito bonita, deve ser de conhecimento dos senhores, que ele dizia assim: a pior coisa que pode acontecer a um homem é perder a fé e continuar vivo. A gente passa a ser um pedaço de carne, está ficando velho, dói aqui, dói do outro lado, tem que operar aqui, já operou lá, tem problema assim, está doente, não aguenta se movimentar. Se você tem uma fé lúcida, tudo bem. Agora, se você não tem, você não tem fé em coisa nenhuma, vai entrar naquele navio que está lá na Bélgica ou Holanda, e parte para o mar para que a pessoa promova o seu suicídio lá em alto mar, que aí não é crime, ninguém vai ser punido, lamentavelmente acontece, né? Mas, para nós espíritas, ele ainda vai julgar uma responsabilidade, é um pouco grande, prefiro ler. Os trabalhadores da última hora, que somos nós espíritas, ele diz assim: se entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, quais são os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? O Espírito da Verdade diz: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo e pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pelo pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Que imensa responsabilidade para nós espíritas, hein? É bom ir ao centro espírita, é ótimo, tomar o passe é excelente, mas para a nossa evolução espiritual é o primeiro passo de uma longa caminhada. Bem, por isso o Espiritismo, no capítulo 25, diz o seguinte: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensam como vós, acolhei os que venham conosco, deixai tranquilos que vos repretem. Olha que lindo, ainda completa: lembrai-vos das palavras de Jesus, outrora o céu era tomado pela violência, hoje o é pela brandura. Querendo dizer isso, o Divino Mestre, o quê? Está lá na pergunta 982, o que importa, não precisa ser espírita, não. O que importa é ser homem de bem. É a primeira coisa que é feita 3 vezes no livro dos Espíritos. Quando os Espíritos querem dizer que uma coisa é importante, eles repetem sempre: espíritos são criados simples e ignorantes, porém ensinados à perfeição. Tá bom? 115, 125, 133, 262, 634 e 1006, vai por aí afora. Da mesma forma, quando eles querem dizer para nós que a gente não deve violentar, que o importante é ser homem de bem, está na pergunta 642, está na pergunta 975, está na pergunta 982, especialmente na pergunta 982. Quanto chamado de atenção em um único livro. Bom, aí Kardec fala outra coisa extraordinária nesse livro: dai gratuitamente o que de graça recebeste. Mesmo os dons de curar,
protesta contra as pestes pagas, recomenda a mediunidade gratuita sempre e sempre, nunca deixando de fazer. As parábolas citadas no Evangelho segundo o Espiritismo são maravilhosas. Só para quem lembrar, a parábola dos primeiros lugares, quem senta sentar lá atrás, porque aí vem a pessoa, chama para frente, não sentar na frente, ela recomenda a humildade. As palavras dos credores, devedores, aquele que o credor perdoa ao outro, né? O credor incompassivo, na verdade, ele está recomendando a compaixão. A parábola do bom samaritano está recomendando o quê? A caridade. A parábola do mal rico, né? Que não queria se transformar, é a transitoriedade da vida, a perenidade da alma. A parábola dos talentos, quem não sabe, uma pessoa ganhou tantos talentos, a outra ganhou um pouco menos, e a última ganhou apenas um. Os outros aplicaram. Um deles apenas enterrou com medo de vai acontecer. O que significa isso? É compartilhar a alegria do Senhor com aquele que trabalha na divulgação do bem. A parábola do semeador é a boa semente que a gente lança por aí afora, que vai dar múltiplo. A parábola do festim da boda, a única doutrina depois do Cristo a fazer aquilo que São Paulo nos ensina, no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, quando ele coloca como título a ressurreição, discorre sobre o corpo das aves, o corpo dos animais, o corpo do homem, para depois dizer, no capítulo 42, no versículo 42, 43, ele dizer, assim como há corpo material, também há corpo espiritual, que o Espiritismo chama de perispírito. E depois ele vai para o versículo 50 e afirma, porque a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. É exatamente o que diz o livro dos Espíritos, que fizeram os ensinamentos de São Paulo, não sei, não cabe a mim explicar. Cabe dizer que o Espiritismo está muito bem, obrigado, né? Então, para concluir, eu gostaria de deixar para todos, mas comentando, algumas lindas passagens desse livro maravilhoso, e cada um reflita, vamos devagar, veja só, conceitos notáveis do Espiritismo e do Evangelho segundo o Espiritismo. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrasse estar um erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Que coisa linda que o Espiritismo trouxe para nós. Ele não é fixo. Não tem problema, à medida que houver a evolução, vem a resposta dos Espíritos. Até há pouco tempo, discutia-se se aquele que nasceu sem espírito, ou melhor, sem cérebro, se ele realmente podia ser eliminado. As outras religiões não têm resposta, porque elas estão paradas no tempo, elas têm apenas um livro, não estou atacando, é apenas uma realidade que eles reconhecem. Mas o Espiritismo não, Joana de Ângeles veio imediato e deu a resposta. Né? Mas, pelo amor de Deus, a pessoa se suicidou numa outra vida, o mergulho na carne é importante para que ele esqueça a tragédia da vida que ficou para trás. E de uma vez esquecer, ele possa caminhar para a frente e para o alto, onde Jesus espera de braços abertos aos milênios. Joana faz uma página tão linda a respeito dos nossos irmãozinhos que vêm sem o cérebro. No livro dos Médiuns, Kardec deixa essa linda verdade, que nos dá confiança e paz. É melhor repetir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma teoria só errânea, como há rigor nos livros espíritas. A célebre frase, que não é de Kardec, mas é da doutrina espírita, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. E no Evangelho segundo o Espiritismo, essas que citei para os senhores estão nos livros diversos, no caso a Gênesis, o livro dos Médiuns, etc. Mas agora nós vamos falar exclusivamente das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, fora aquelas que já citei. Olha que lindo. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É o capítulo 19. Já falamos sobre ela. A outra também do capítulo 15, que diz, fora da caridade não há salvação. Eu fiquei muito feliz, falo de mim mesmo, mas muito feliz,
quando eu vi que o Papa Francisco, a primeira coisa que pediu, cristão, voltemo-nos para o princípio, voltemo-nos para a caridade. Agora, veja, graças a Deus, agora o time aumentou, agora temos mais gente voltada para a caridade. A recomendação de quem tem poder para pedir, nós estamos pedindo, mas agora tem mais gente no coro, né? Continuando, com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, uma mera hipótese. É uma realidade material que os fatos demonstram. Realmente o Espiritismo é aquele que pode provar a existência, sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos. Quando foi lançado o Livro dos Espíritos, pela primeira vez na história da humanidade, alguém teve coragem de dizer o que é Deus, ao invés de quem é Deus. Isso lançou uma celeuma danada, mas como valorizou nossa doutrina. Ainda segundo o Evangelho, segundo o Espírito, aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Falei já de um. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. E, finalmente, algo que nos perto, muito de perto. Duas frases. Uma já li, vou ler de novo pela sua importância. É do Espírito da Verdade, dizendo assim, a pergunta feita a ele, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais aqueles que pelos sinais reconhecerem se acham no bom caminho? A resposta do Espírito da Verdade, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis ainda pelo número de aflitos a quem derem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. E, finalmente, aquele que realmente, quando ele começa o Evangelho, e isso aí está no capítulo 17, mas quando ele começa, que ele diz que pode dividir-se em 5 partes contidas do Evangelho, só a parte moral vai contar do Evangelho, e termina dizendo que é a prática do Evangelho que os Espíritos vieram ensinar. Ele termina no capítulo 17 dizendo, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para vencer as suas más inclinações. Meus irmãos, passando assim de passagem por esse livro que tem tanta coisa mais que eu não pude dizer, porque o relógio é inimigo da gente nessa hora, mas que possa o Evangelho, que agora faz 150 anos, dulcificar a vida de todos os presentes, para que quando reconhecerem cada um dos senhores, nós também tenhamos um diferencial, assim como nós sabemos que aquele irmão é católico, que respeitamos, porque ele vai à missa todos os domingos, reconhecemos o nosso irmão protestante, ou evangélico, porque está sempre com a Bíblia debaixo do braço, que nós também tenhamos motivo para ser reconhecidos. Aquele moço ali, ou aquela moça, ele é espírito. Como é que você sabe? Rapaz, ele se dedica à caridade de verdade. Aquele cara é o espírito, está sempre disposto a ajudar, é simples, passa as suas dificuldades, mas está sempre buscando ajudar. Não sei nada de errado que ele faça. Toda a vida dele tem sido exemplo. Passa por muitas dificuldades. Não é rico. Por isso que eu acho que ele é espírita. O dia que nós atingirmos essa condição, estaremos em condições de desencarnar, estaremos em condições de cumprir aquilo que está lá, no Livro dos Espíritos, na pergunta 804, para que todos nós fomos criados iguais, mas destinados à perfeição, como está a pergunta 115 e as outras que já citei. Por isso, rogando a Deus Pai, todo misericordioso, a Jesus, nosso divino e amado Mestre, que os ilumine a todos, pedindo a Deus que continue a abençoar essa terra, que é a pátria do coração do mundo, é a pátria do Evangelho, que desça sobre cada um dos senhores, sobre seus familiares, sobre as casas dos senhores, sobre a sua família, aquilo que Jesus desejava para nós. Sabemos o que ele dizia, porque depois de morto,
Mais de uma vez ele voltou para aparecer junto aos seus discípulos. E a frase é aquela que eu deixo para os senhores: a paz seja convosco.